nós vemos que Davi, ele teve uma história com Deus. A história de Davi começa quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, quando ele estava no aprisco cuidando das ovelhas do seu pai, e parecia que ninguém estava vendo o que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus estava vendo a cada dia o cuidado que Davi tinha com as ovelhas do seu pai. Então, nós vemos que Deus, ele começa ali uma história na vida de Davi, como Deus começou uma história do povo de Israel, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. E essa história, ela precisava ser continuada. Essa história precisava continuar. Então Deus, ele foi escolhendo homens para continuar a história. E vemos que depois que Saul pecou, o primeiro rei de Israel pecou, que ele desobedece a Deus, que ele se rebela contra as ordens de Deus. Então Deus enxergou em Davi um homem, como diz aqui que nós lemos em Atos 13:22, um homem segundo o seu coração. E Deus, ele procura na terra homens que tenham exatamente um coração como o coração de Davi. E hoje nós precisamos entender que Deus também está nos escolhendo. Para quê? Para continuarmos a mesma história, para continuarmos a história que ele tem para escrever. E há duas histórias que Deus está escrevendo: a história coletiva. Tá vendo? Glória a Deus, demônio de uma figa. A história coletiva e a história espiritual, a história individual. Então você faz parte, você tem uma história individual que Deus já começou na sua vida, mas você também já tem uma história que Deus está escrevendo, que é coletiva. E a história coletiva é a história da igreja. Hoje Deus não tem um homem específico. Não é o pastor Éder, Deus escolheu o pastor Éder, porque antigamente tinha isso, as igrejas abriam e toda a igreja tem um líder, e aí as pessoas endeusam esse líder e acham que assim, não, Deus escolheu esse líder para continuar. Deus escolheu uma pessoa para continuar, Deus escolheu a igreja para continuar. Nós todos somos chamados, apesar de coletivamente, individualmente, para continuar e para que nós possamos continuar escrevendo a história que Deus quer escrever através das nossas vidas. Fica a dica, fica a dica. Vou repetir para ficar a dica para ele. Então Deus está escrevendo uma história através das nossas vidas. Então eu vim aqui exatamente para dizer isso. Deus está liberando a sua história. Amém? Então fala assim: Senhor, escreve a história que o Senhor tem para escrever através da minha vida. Mas toda história tem um começo, um meio e um final. Então diga comigo assim: toda história tem um começo, um meio e um final. Então, no começo da história de Davi, como foi? Foi bênção. Foram dificuldades até o momento que Deus o chamou. Quando Deus o chama, a história dele muda para melhor. Porque quando Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 16, abra sua Bíblia comigo, para você ver o começo da história de Davi, está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 16, você vai ver como começa a história. Quem achou 1 Samuel capítulo 16? 1 Samuel capítulo 16, no versículo de número 1, olha só, que tremendo. Disse o Senhor, aliás, versículo 11, me perdoe, versículo 11, capítulo 16, mas versículo 11, eu vi um aqui, pensei que era um. Então, perguntou, leia comigo, quem achou? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, a Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, tipo o pastor Éder, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Versículo 13, leia. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só como começa a história do pequenino Davi, de um menino, um filho desprezado pelo próprio pai. Porque você imagina, um profeta vai jantar na casa de uma família, e naquela época o profeta era muito respeitado. Não é como hoje, que o pessoal fala: ei, profeta é coisa nenhuma, é comedor de arroz e feijão igual a gente, que negócio de pastor, né? Hoje em dia o pessoal está cada vez mais perdendo o respeito para com os pastores, está cada vez mais perdendo o respeito para com os profetas, está cada vez mais perdendo o respeito para com os homens levantados por Deus, está perdendo o respeito das autoridades. As pessoas não respeitam as autoridades, né? Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós não sabemos mais o que é hierarquia. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem o que querem e elas acham que estão sobre a lei, sobre tudo e sobre todos. Nós estamos vivendo dias em que o poste está fazendo xixi no cachorro. Você tem uma ideia? Hoje eu tô renovando a minha carta, né? E eu fui fazer o exame médico. E meu exame médico era 4h30. Eu cheguei lá para fazer o exame 4h15. E quando eu cheguei lá, o médico foi embora. E estava tudo fechado. Eu atravessei a cidade. Eu demorei depois 2h30 para chegar aqui hoje. Ou seja, eu falei: é Brasil, nós estamos no Brasil, né? Mas não é só Brasil, é humanidade. A humanidade está tudo de ponta cabeça. Nós estamos vivendo talvez os piores dias desde o início da humanidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, e Jesus falou que os últimos dias seriam dias difíceis, né? Mas eu quero falar aqui do começo, não vou falar logo do meio. O meio que é o momento da dificuldade. O começo é tudo muito bom. Ele era um filho desprezado, mas Samuel foi na casa dele. Quando ele chega lá na casa de Jessé, Jessé apresenta os filhos que ele achava que seriam os filhos que iam dar orgulho para ele. Ele apresenta os filhos que eram os mais fortes, os que tinham cara de guerreiro, os que tinham um jeito de rei, que ele achava, né? Na cabeça dele era rei. Mas aos olhos de Deus, nenhum daqueles filhos seria o rei. Tanto que Deus, primeira vez que eu vejo na Bíblia, Deus dá uma bronca no profeta Samuel. Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, por que você está olhando conforme o homem olha? Eu não olho como o homem olha. Vocês homens, e vocês olham a aparência, eu, Senhor, olho o coração. Amém? E Davi sofreu com isso, porque ele não tinha aparência, ele não tinha assim estatura de rei, não tinha corpo, altura de guerreiro, não tinha. Porque ele tinha a unção de Deus na vida dele. Ele tinha o quê? Um espírito de adoração a Deus, e Deus viu isso. E aí então Deus fala: enquanto não chegar o meu escolhido, ninguém senta na mesa. E aí mandou chamar: você tem mais algum filho? Eu tenho um, mas não acho que não é ele não, nem vou chamar. Nem chamei na verdade porque ele é muito pequenininho. Jamais que ele vai ser o rei. Não, então Deus falou que enquanto ele não chegar, não tem comida, não tem jantar. E aí quando Davi chegou em casa, quando Davi entrou pela porta, Samuel olhou com olhos proféticos e o Senhor falou: é ele. É esse homem que eu tenho escolhido. E é esse homem que eu começo uma história hoje. E a partir daquele dia, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi e nunca mais o largou. E então Samuel derramou o chifre, pegou o chifre do azeite, derramou o óleo da unção sobre a vida de Davi, e ali começa a história do rei Davi, ungido de Deus, escolhido de Deus, e as coisas começam a dar certo para Davi. Só que existiam desafios, porque todo começo existem desafios que nós vamos enfrentar também. E o primeiro desafio de Davi foi em 1 Samuel capítulo 17, quando ele enfrenta o gigante Golias. E você sabe da história, uma história famosa, não precisa ser crente para saber. Ele derruba o gigante Golias, ele começa a história com uma vitória, e ele então, depois daquela vitória, ele se torna chefe do exército do rei Saul. 1 Samuel, abra sua Bíblia, você está em Samuel, vai em Samuel 18, 1 Samuel no capítulo 18, no versículo de número 6, que diz assim: sucedeu, porém,
que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música, e as mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. No versículo 5, fala assim, saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs por sobre tropas do seu exército. Ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então ele já cresce, já é promovido. Ele de derrubar Golias já se torna chefe do exército de Saul, porque aonde ele ia, o Senhor dava vitórias. Versículo 15 fala isso, versículo 15. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Esse foi o começo de Davi, esse foi um começo de vitória, esse foi um começo onde Davi ia, Deus dava vitória, não tinha guerra que ele perdesse. Ele derruba um homem muito mais alto, muito mais forte, muito mais poderoso, com armas, com armadura. Ele derruba esse homem, ele é promovido por Saul. As mulheres começaram a cantar músicas no seu nome. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Ele começa muito bem, mas agora ele vai para o meio da história. Esse foi o início da história, vitória. O começo da história foi vitória. É exatamente também o que acontece conosco quando a gente vem para a igreja, quando a gente conhece Jesus, quando a gente começa a andar com Deus. Parece que as coisas começam a melhorar na nossa vida. Deus começa a se manifestar, Ele se revela para nós de uma maneira onde a nossa vida melhora. Ele se revela para nós com sinais, Ele se revela para nós com maravilhas, Ele se revela para nós. Parece que quando a gente conhece a Deus, a gente faz uma oração e dá a impressão que Ele responde no minuto seguinte ou no dia seguinte. Parece que quando a gente conheceu Jesus tudo era mais fácil. Parece que quando a gente conheceu Jesus, parece que a gente sentia a presença dele mais perto de nós, mas depois, durante a nossa caminhada, vão vir dificuldades, e é exatamente nesse momento que Davi se encontra agora. Ele está no meio da sua história, porque no momento em que ele é honrado, no momento que ele vence, no momento que ele é o escolhido, no momento que ele incomoda, porque ele começa a incomodar os seus inimigos, e não só os inimigos externos, que eram os inimigos que lutavam contra Israel, mas agora ele começa a incomodar o seu próprio exército. Ele começa a incomodar o rei Saul, porque Saul falou: quem é esse cara que tem mais nome do que eu? Quem é esse cara que fala que é o escolhidinho de Deus? Sabe como que era o nome dele? Como que ele era conhecido em Israel? Davi de Deus. Olha o Davi de Deus aí, não mexe com ele. Quer vencer a batalha? Chama Davi para ir junto. Ou seja, ele já pegou uma fama, porque Deus era com Davi em tudo que ele fazia. E a vitória de Davi, e a unção de Davi, e o bom êxito de Davi, trouxe o quê? Inveja dos inimigos. Então nesse momento começa o meio da história de Davi, quando ele começa a ser perseguido. Nós vemos que a maioria dos salmos, antes eu não sabia disso, eu achava que Davi escreveu os salmos quando ele era rei, o rei Davi, ou quando ele estava lá no início da sua história com as ovelhinhas. Eu achava que era isso, assim, salmos tão bonitos, né? Com palavras tão abençoadas, tão inspiradas, salmos, né, que chamam a nossa atenção. Não é possível, esse cara, ele escreveu esse salmo deitado numa rede, ou buscando inspiração, tipo Caetano Veloso na Bahia. Eu achava que era assim, mas aí depois eu descobri que na verdade não. A maioria dos salmos Davi escreveu no tempo de perseguição. Davi escreveu a maioria dos salmos no tempo de luta. Davi escreveu a maioria dos salmos no tempo de vale de sombra de morte. Davi escreveu a maioria dos salmos, que são salmos, são louvores. E claro que não são louvores só de milagres, não são louvores só de bênçãos. Às vezes são louvores que, se a gente prestar atenção, são louvores até tristes. Abre a sua Bíblia no Salmo 69, no versículo 1 até o 4, para você ver o que o pastor está falando. Salmo capítulo 69, versículo de 1 a 4. Olha só o louvor. Agora sim, Paulinho, agora você entrou na unção. Domingo você estava na unção, mas aí até quarta, o inimigo já quis, né? Mas agora você voltou para a unção. Salmo 69, versículo 1 a 4. É que o Paulo está muito emocionado, porque
Você sabe que dia 5 de setembro vai vir o Baal, né? Eu avisei vocês que o Baal vai ministrar, vai testemunhar, né? Só que olha a bênção. Eu falei, o Baal falou, pastor, eu vou tentar trazer meu irmão, o Ted, que toca no Renascer Praise. Eu falei, beleza. Aí ele já ligou ontem e falou, não, o Ted falou que vai. Aí depois, aí eu falei pro Paulo, coloca no Paulo que está fazendo o post dele, que eu passei metade para Camila e metade pro Paulo, que o Paulo está gostando de fazer também. E aí o Paulo falou, Paulo, coloca o Ted junto, que o Baal falou que o Ted vai. Aí passou 5 minutos, o Baal ligou de novo, falou assim, pastor, o Silas também vai, que é o outro irmão dele que canta. Aí eu falei, então vai o Kadosh, a banda Kadosh vai estar aqui. Aí o Paulo falou, pastor, não fala para ninguém. Mas o Baal falou que se eu quiser, eu vou tocar com eles. Mas ninguém vai saber, porque eu vou rapar a cabeça careca, para ficar tipo os negão assim também. E o sobrenome deles é Furtado. E ele falou, o meu nome vai ser PH Furtado. Mas não conta para ninguém. Mas agora eu já tô, então vocês não contam para ninguém, hein? Beleza? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, não conta para ninguém. Que vai ter mais um integrante na banda Kadosh. É o novo irmão que ninguém conhece. PH Furtado. É Paulo Henrique Furtado. Nós, glória a Deus. Quem achou o Salmo 69, de 1 a 4? O que diz? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Olha isso aqui, peraí, calma. Às vezes você está assim também, Deus. Você não está assim também, a tua alma, você vai assim, Deus, salva-me. Já está aqui na minha alma, estou quase me afogando nas minhas tristezas, nas minhas angústias, nas minhas derrotas. Os inimigos estão cada vez, assim, sabe quando falta um triz para você desistir? Falta um triz para você parar, falta um triz para você largar tudo, para você voltar para o mundo, para você fazer a vontade do diabo, para você cair no pecado, falta um triz para você largar o seu ministério, para você se afastar dos caminhos do Senhor, ou para você, que você vê, falta um triz para o inimigo vencer a batalha, que você está lutando com muito esforço, mas você está perdendo as forças. Quem já se sentiu assim? Salmo 69, versículo 1, porque as águas me sobem até a alma. Versículo 2, leia. Estou atolado em um profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Já foi para a praia? Quem já foi para a praia e quase se afogou, não deu pé? Uma vez, fui eu e minha prima, estávamos na praia grande, pequeno, molecada, chegamos na praia, vamos entrar, vamos, eu e ela, a Miriam. Aí, quando a gente foi entrando, né? Aí a gente, aí a minha tia, que é uma tia que já morreu, a tia Nira, falava assim, meninos, não vão muito profundo. E a gente, não, tia. E a minha tia distraída pra caramba, né? E a gente indo, brincando. De repente, eu não sei o que aconteceu, a gente tem aqueles buracos, né? Que até quando no raso, acontecem de ter buracos fundos, assim. E a gente foi e pisou em um desses buracos e se afogou, os dois. E aí, falei, e agora, o que eu vou fazer? Falei, não, mas Deus já mandou o livramento para mim. Que eu já era crente, já cria em Deus nessa época. E a Miriam também cria, mas não muito. Aí eu falei, Deus já mandou, quem é o livramento? A Miriam. Comecei a apoiar nela, assim, ó. Colocar minha... E ela, perguntar essa história para ela. Eu apoiava nela, você está me afogando? Eu falei, Miriam, Deus te mandou como livramento para mim. E eu ficava assim. Aí depois ela também falou, não, mas ela achou, ela falou, então você é o meu também. Aí começou a me afundar também, assim. Aí ficou um afundando o outro, um respirava, o outro afundava. Eu não sei, quase a gente morreu, mas assim, foi um grande livramento do Senhor. Tem hora que não dá pé. Você fala assim, não, agora minha vida financeira está melhorando. Aí você fala, meu Deus, as águas, estou aqui, pastor de dívida. Não está dando pé, não tô conseguindo pôr o pé mais. Senhor, que mais? Versículo 3. Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Você acha que ele escreveu esse salmo quando era rei? Quando ele já estava lá de boa no palácio, já tinha tudo, servos, servas, concubinas? Você acha que ele escreveu esse salmo quando tinha banquetes, momentos de banquetes do rei Davi? Não, ele escreveu esse salmo no momento em que ele estava sendo perseguido. E sabe aquela perseguição que você no começo você fala, não, Deus vai me livrar, isso aqui, essa situação passa. Sabe quando você fala assim, não, estou enfrentando essa dificuldade, mas passa. Só que aí passa uma semana,
passa 2, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, e a situação não se resolve. Aí aquela pessoa que estava confiante no começo, falando, essa situação passa, já está prestes agora a dizer, não passa, nem eu acredito que passa mais, não há Deus que possa me livrar. Davi estava cansado, ele disse, estou cansado de clamar. Agora vai no Salmo 109. Salmo 109 também, para você não falar que é só o 69. Salmo 109, no versículo de 1 até o 5. Salmo 109, no versículo 1 até o 5. Olha só que Davi fala, no meio da sua história, no momento que ele estava sendo perseguido, no momento que ele, só por causa que ele era diferente, só porque Deus tinha colocado uma unção sobre a vida dele, só porque Deus tinha o escolhido no meio dos seus irmãos, os irmãos ficaram com inveja dele, os irmãos, se morgar, irmãos, os irmãos de Davi estavam do lado do rei Saul, tá falando, pega ele mesmo, é um traidor. Desde pequeno a gente já sabia que ele era um traidor, né? Os irmãos de Davi estavam contra ele. Salmo 109, versículo 1 até o 5. Leia. Ó Deus, leia igual Davi, vai. Faz de conta que é você que está escrevendo esse salmo, vai. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos, fraudulentos, com mentirosa língua. Como é ruim quando as pessoas abrem a boca para falar da gente. Na verdade, às vezes tem. Como é ruim quando o seu nome está na boca daqueles que tem maledicência. Sabe o que é maledicência? Pessoa que só fala mal dos outros, né? que expõe a tua vida, né? Maledicência, né? Aqui, desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas, sem causa me fazem guerra, em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Olha só a situação. Davi não tinha um amigo, Davi não tinha um companheiro, todo mundo estava contra ele, porque era muito mais fácil ficar do lado de um rei que tinha um aparente poder até aquele momento, do que estar do lado de um cara que só tinha uma promessa, e de que agora era um fugitivo. Davi era um fugitivo do rei Saul. Davi vivia fugindo. Saul ia para o norte procurar ele, ele fugia para o sul. Deus avisava, Saul está te procurando, vai para o outro lado. Ele ia. Quando ele chegava no sul, Saul descobria que ele estava no sul, ele ia para o sul. E aí Deus falava, agora vai para o norte, que Saul está te procurando no sul. Ou seja, Deus guiava a fuga de Davi do seu inimigo, que era Saul. Deus não permitiu em nenhum dos momentos em que Saul saiu para buscar Davi, em nenhum momento Deus permitiu Saul encontrar Davi. Aliás, as únicas vezes nesse momento do meio da história em que Davi aparentemente correria um risco de vida, não foi Saul que encontrou Davi, mas foi Davi que encontrou Saul, porque quando Saul procurava Davi, Deus o escondia debaixo das suas asas. Eu acho que ele escreveu exatamente o Salmo 91 em um desses dias, quando ele disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por isso que ele diz no Salmo 91, que ele não vai temer o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, porque tinha momentos que ele andava pelos desertos e ele não via nada. Os desertos que eram cheios de cobras venenosas, que à noite procuravam suas presas, e Davi no meio das cobras. E quantas vezes você também está dessa forma? Você se sente em uma escuridão, você não tem amigos, você se sente perseguido, perseguida, parece que tudo e todos, parece que o mundo está caindo na tua cabeça, e não tem ninguém para te ajudar, e muitas vezes parece que até o próprio Deus te abandonou, e o inimigo vai atrás de você. O inimigo não te dá descanso, é todo dia vem esses pensamentos na tua cabeça, é todo dia vem o teu passado na tua cabeça, e todo dia vem as pessoas que querem te fazer mal na tua cabeça, todo dia tem gente falando mal de você, tem gente querendo dar palpite na sua vida, aonde foi que você errou, como aconteceu com Jó também, quando os amigos falaram, o que você fez de errado, alguma coisa você fez para estar acontecendo
fazendo isso com você. E Jó ficou quieto. Jó falou, não, eu não vou blasfemar, eu vou esperar no Senhor. Assim como Davi também, ao invés de Davi blasfemar, ao invés de Davi chegar e falar, Deus, o Senhor me escolheu para isso, eu estou passando tudo isso, o Senhor não me escolheu, por que o Senhor me escolheu? Eu estava quietinho lá cuidando das minhas ovelhinhas, eu não queria nem ser rei, aliás, eu não queria nem ser filho do meu pai, eu era para continuar sendo uma pessoa desprezada pela minha própria família, era para mim, não era para me despertar a ira dos meus irmãos, era para eu estar de boa, mas o Senhor me escolheu, não me escolheu, me chamou. Então por que agora o Senhor está se afastando de mim? Porque agora o Senhor está permitindo o mundo cair na minha cabeça? Porque agora o Senhor está permitindo que eu estou cercado, quando eu vou para um lado eu me sinto cercado, quando eu vou para o outro lado eu me sinto cercado. Não há mais um dia em que eu tenha paz, não há um dia em que eu não chore. As minhas lágrimas, como em outro salmo ele fala, as minhas lágrimas são o meu mantimento. Eu como chorando, eu durmo chorando, eu acordo chorando. A minha vida agora é ser perseguido pelo meu inimigo. Eu não aguento mais, Senhor. Vem, Salmo 70, versículo 1. Senhor, apressa-te e me ajuda. Apressa-te. Salmo 70, versículo 1, pode aplaudir ao Senhor. Salmo 70, versículo 1. Eu nem estava preparado, mas ele fala lá, Salmo 70, olha o Salmo 70, ele fala, rápido, Senhor. Senhor, apressa-te em me livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, e socorre-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam na minha vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito. Como as pessoas olham muitas vezes para a derrota, as pessoas derrotam e falam, bem feito. Olha para o teu casamento e fala, bem feito. Olha para a tua vida profissional e fala, vai lá dar dízimo para o pastor, bem feito, passar por isso que está passando. Muitas vezes você fala, o que eu vou fazer da minha vida? As suas derrotas são motivos das pessoas darem risada, zombarem de você. E Davi passou pela mesma coisa, mas lá no versículo 3 ele fala, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, folguem em ti, rejubilem todos que te busquem uma tua salvação, e digam, Deus seja magnificado. E no versículo 5 ele se humilha na presença do Senhor, e ele fala, eu sou pobre e necessitado, mas apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas, porque você pode estar passando pelos piores dias da tua vida. O inimigo pode tirar tudo de você, mas ele não pode tirar a tua fé em Deus. Ele não pode tirar o clamor dos teus lábios. Ele não pode impedir a tua oração. E no meio dessa situação que você está passando, talvez a mais difícil da tua vida, não cesse de clamar. Você pode dizer igual Davi, Senhor, vem em meu auxílio, eu estou te esperando. Senhor, vem em meu auxílio, eu estou te esperando. E Davi venceu. Ele vence a perseguição. Ele encontrou com Saul, teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Doeu o coração dele, só de pegar e tocar só no manto que Saul, ele pega Saul 2 vezes. Uma vez Saul estava, a Bíblia fala que ele estava aliviando o ventre. Já sabe o que é, né? Aliviar o ventre. Fazendo número 2, sentado, vulnerável. Quando a gente está fazendo número 2, fica vulnerável. Saul estava vulnerável lá. Ai, meu Deus, que minha barriga. Quem aparece na caverna? Com um prendedor no nariz. Peguei você, Saul. Você estava pensando que ia me pegar. Aí eu já estava. E nesse. Como que pode no deserto Deus criar um exército para um cara fugitivo? Deus coloca pessoas, os melhores homens, ele forma esses homens, Deus dá um exército para ele, não quando ele se sentou no trono, mas Deus dá um exército para ele no deserto. E é no deserto que Deus coloca pessoas que realmente nos ajudam. No momento das nossas dificuldades, Deus levanta irmãos em Cristo. No momento em que a gente, já ninguém quer nos ajudar, mas Deus vai acrescentando um, vai acrescentando outro, vai acrescentando outro. E Joabe, que se tornou chefe do exército de Davi, fala assim, agora Davi, Saul está te procurando, agora aproveita a oportunidade e mata ele. Quando ele toca, e aí a segunda vez que ele encontra Saul dormindo. Saul procurando ele encontra Saul dormindo. E a palavra fala que Saul dormindo, ele toca nas vestes de Saul. No momento que ele toca nas vestes de Saul, o coração dele dói na hora. E ele, por que doeu meu coração? Porque ele ainda é o rei.
Ele é o rei, eu sou ungido para ficar no lugar dele, mas ele ainda é o rei. Então, como ele é o rei, ainda que ele queira o meu mal, eu vou querer o bem dele. Eu não posso pagar o mal que ele quer fazer para mim com o mal, porque senão eu vou me igualar a ele. Ele quer fazer o mal para mim, mas eu vou pagar o mal que ele quer fazer para mim com o bem. Quando acharem que eu vou pagar com a mesma moeda, não, eu vou abençoar. Quando acharem assim, agora é a minha oportunidade, agora ele está por cima e ele vai pisar. Não vou pisar, eu vou te ajudar a levantar. Quando aquela pessoa que te fez mal, ela acha que você vai ter ódio dela, rancor dela, você vai dizer, não, eu te perdoo. Mesmo você tendo feito tudo que você me fez, eu te perdoo. Eu te amo em Cristo Jesus, só não quero andar junto com você, mas eu te perdoo. Porque para perdoar não precisa andar junto. Você perdoa, a pessoa anda para lá e você anda para cá. Só que quando a gente não perdoa, quem que sofre? A pessoa que fez o mal? A pessoa que brincou com você? A pessoa que não te valorizou? A pessoa que te traiu? A pessoa que te traumatizou na tua infância? A pessoa que te desprezou? Não. Quando você não perdoa, quem sofre é você. A Bíblia fala que quando a gente não perdoa, a gente fica como se estivesse nas mãos de verdugos. Sabe o que é verdugo? Verdugo são atormentadores. Verdugo, imagina, antigamente verdugo eram torturadores. Aqueles que ficavam com um chicote batendo numa pessoa o tempo todo. Quando você não perdoa, você está na mão de atormentadores, de verdugos. Então hoje libera o teu coração, faz igual Davi. Você encontrou o Saul que está te procurando, que te fez mal, que quer te matar, que está te deixando passar fome, que está te deixando sozinho pelos desertos. Quando você encontrar com ele, fala assim, ele pensar, você vai me matar? Não, não vou te matar, eu vou te abençoar, porque Deus tem usado a sua vida para cumprir o propósito dele na minha vida. Até as situações mais difíceis da tua vida, Deus vai usar para cumprir os propósitos que ele tem na tua vida. E Davi entendeu isso, demorou para entender, mas depois ele entendeu isso na vida dele. Ele não matou Saul. E aí Saul, quando vê que Davi não queria matar a ele, diz assim, mas Davi, você não vai me matar? Não, não vou te matar. Davi, você é meu filho, você sabe que você é meu filho. Queria matar então o próprio filho, agora está me chamando de filho? Não, eu não sou seu filho. Você quer me matar. Mas Davi responde, você vê que coisa, né? Às vezes você tem que conversar com as pessoas, você tem que entrar no jogo das pessoas. Quando Saul fala assim, meu filho, aí Davi não fala, eu não sou teu filho, não, já descarrega o mal que ele, não, meu pai Saul, meu filho Davi, o homem queria matar, meu pai Saul, você não quer me matar, eu te tenho como um filho. Davi falou, eu também te tenho como um pai, só que eu não quero matar meu pai, mesmo quando eu sei que o meu pai quer me matar. Ele chama pelo mesmo nome, como para conversar com um louco, você também tem que ser louco. Eu aprendi isso na minha vida. Falou com louco, tem que ser louco, né? Por isso que Paulo fala, me fiz de tudo um pouco, para que de alguma maneira eu possa ganhar alguns. Não é verdade? Eu me fiz de fraco para falar com os fracos. Eu me fiz de forte para falar com os fortes. Eu me fiz de letrado para falar com os letrados. Eu me fui fazer-me de letrado, fazer o exame psicotécnico. A mulher me deu uma prova como se eu tivesse MBA. Aí depois ela falou, você não tem? Eu falei, quem falou? Ela falou, não, eu pensei que você colocou superior. Eu falei, não, superior, mas não tem MBA. Ela falou, a prova foi. Eu falei, nossa, e ainda passei. Faltou 3 perguntas, ela falou. De 40 você acertou 27, tem que acertar 30. Aí ela falou, mas faz as outras 3 de novo. Eu fiz de novo, acertei. Fiz prova que não era minha. Fiz prova, às vezes, que talvez não era para o meu raciocínio, talvez, né? Mas eu tenho a mente de Cristo. E talvez você está passando por uma prova que você fala é mais forte. Essa prova aqui é muito mais forte do que eu posso suportar. Mas você tem a mente de Cristo. Você vai aprender com essa prova que você está passando. Você vai sair dessa prova fortalecido. O teu inimigo vai sair morto, mas você vai sair fortalecido. E eu quero dizer para você, que essa prova que você está passando, Deus manda te dizer, não é para te matar. Você vai sair vivo, forjado, amadurecido e melhor dessa prova. Mas o teu inimigo, ele vai sair morto dessa prova. O seu inimigo vai sair envergonhado dessa prova. Ele achou que ia te vencer,
Mas com Deus, quando você está com Deus, o inimigo só perde. E você continue na presença de Deus, porque com Deus a vitória já é certa nessas provas que você está passando, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Davi passa por esse período. E qual que é o último período da vida dele? É claro que a história dele, você sabe que é muito mais longa do que eu estou resumindo aqui. É que eu tenho que terminar 9h30. Mas qual que é o fim da história? Ele vence. Saul morre, não pelas mãos dele. Os inimigos, os filisteus matam Saul. Os filisteus matam Jonatas. Até Jonatas, coitado, que não tinha nada a ver com a história, que era amigo de Davi. Só por ser filho de Saul, morre junto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pecados. Porque toda vez que a gente peca, um inocente sofre. Toda vez que a gente peca, um inocente sofre. Estava brincando com a Fran hoje, né? Porque ela não come o caroço da uva, e eu como. E a Bíblia fala assim, quando Ezequiel quer fazer uma comparação entre pais e filhos, entre filhos que pagam pelos pecados dos seus pais, ele usa a comparação da uva. Por acaso os pais comerão as uvas e os filhos ficarão com os caroços na boca? Eu falei, tá vendo porque eu não como caroço, que eu já como caroço? Porque aí a Zoe não vai ter caroço para comer. Que bênção, né? Aí a Fran tira o caroço. Eu falei, a partir de hoje você vai começar a comer o caroço. Ela tem um nojo, você vai comer o caroço, porque a Zoe não vai ter caroço de uva para comer. Os nossos caroços que nós possamos comer. Não deixar para quem não deve, para quem não merece. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Toda vez que alguém peca, um inocente sofre. E o que aconteceu com Jonatas? Pô, não dá para entender, né? Jonatas foi amigo de Davi, fez aliança com Davi, foi brother, os dois. Jonatas preferiu ajudar Davi a fugir do pai dele do que honrar o próprio pai. E Deus, mesmo assim, ele morre junto com o pai, para mostrar que é muito sério quando nós nos desviamos do Senhor. Gente que às vezes não tem nada a ver, paga o preço junto com a gente. Então que nós possamos falar, Senhor, tem misericórdia, que agora tudo aquilo que vem sobre a minha família acabe em mim de mal. Tudo aquilo que vem de mal sobre a minha família acabe em mim, Senhor. Que em mim comece um novo tempo da vitória e que na vida daqueles que vão vir depois de mim, porque esse foi o final de Davi. Ele teve muitos momentos, teve momentos de provações, teve o momento do começo da vitória, ele teve o momento da perseguição, ele teve o momento que ele caiu no pecado, mas no fim da vida dele, ele dá um conselho para Salomão. Abra sua Bíblia para terminar. 1 Reis, capítulo 2, versículo 4. 1 Reis, capítulo 2, versículo 4. Ele dá um conselho para Salomão. Depois você pode ler o capítulo 2 inteiro na tua casa, que você vai ver mais ou menos. 1 Reis, capítulo 2, versículo 4. Quem achou? Mas vamos ler a partir do 1, vai até o 4, vai. Eu passei só o 4 para as meninas, elas vão ficar bravas comigo, mas tudo bem. Quem está em casa, ouve os 3 e depois vê o 4. Então vai lá. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele acharam não? Deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, leia, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, vira homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, o que o Senhor disse para ele? Se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, e de todo o seu coração, e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor no trono de Israel. Versículo 10, Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom, em Jerusalém 33, Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Aqui termina a história desse homem, que óbvio, que nem eu falei, ele é muito mais extensa. Eu tenho um filme lá em casa que eu adoro, tem 2 filmes que eu gosto muito, Davi, dos antigos, e um que eu tinha perdido, que eu comprei de novo agora, que eu encomendei e chegou na minha casa, por R$19,90, os 10 mandamentos, mas não esses 10 mandamentos da Record, o antigo, é um filme de 4 horas seguidas, e a Fran fala, você vai assistir esse filme?
Eu adoro esse filme, eu assisto 10, 15 vezes o mesmo filme, esse filme, porque eu gosto muito. O de Davi é um que também muito eu gosto de assistir, porque a história é muito linda. Mas é uma história de dificuldades, de lutas, de tropeços, mas é uma história que, acima de tudo, ela mostra o relacionamento entre um homem e Deus, um homem que adorava a Deus acima de todas as coisas, um homem que, você vê, no final da vida, ele diz, ele diz assim, o Senhor vai te abençoar, Salomão, se você andar igual eu andei. Deus fala, se o teu filho andar igual você, eu vou ser com o seu filho, e nunca vai faltar um sucessor para você no trono. Olha que tremendo, depois de tudo que ele passa, depois de tudo que ele enfrenta, até os pecados que ele comete, ainda assim, Deus fala, eu gostei do jeito que você andou na minha presença, você é um cara que me agrada. E a gente volta para a palavra do começo, Atos capítulo 13 que começamos, versículo 22, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Eu acho que Davi foi o primeiro a inaugurar o versículo que depois Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que você possa ficar firme, porque uma coisa eu aprendi, eu até preguei, teve um dia que eu preguei aqui, não importa como você começou, seu começo pode ser muito bom, mas o teu final vai depender do percurso, das decisões que você vai tomar, do quanto você vai ficar na presença de Deus, do quanto você vai confiar nele até o final. É isso que Deus espera de você, que Deus enxergue em você o que enxergou em Davi. E eu posso dizer uma coisa, se Deus enxergar em você o que ele enxergou em Davi, a sua vida pode até ter lutas, mas vai ter mais vitória do que luta. A tua vida pode até ter pecado, mas haverá perdão de Deus sobre a tua vida. Deus nunca negará o perdão para um coração que o adora, um coração arrependido. E se você tiver um coração como o de Davi, a tua sucessão já é abençoada em nome de Jesus. Deus já tem preparado, não só nos seus dias de manifestação, mas Deus tem preparado longevidade de dias, aleluia. Então, e você verá, a bênção do Senhor estará sobre a tua vida, a bênção do Senhor estará sobre as próximas gerações que virão depois de você, a bênção do Senhor estará sobre os seus filhos, a bênção do Senhor estará nos seus celeiros, aleluia. E um dia, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e vai dizer, que história linda que eu escrevi com Deus. Hoje a palavra é, Deus está liberando a sua história. Talvez você esteja no começo, alguns aqui estão no começo, só vitória. Outros estão no meio, perseguidos, na prova, na luta. Mas todos nós estamos indo na mesma direção, o final. E com Deus, nós vamos vencer essa batalha. Eu termino, 9h34, eu termino essa palavra de hoje, contando uma história para vocês, como a gente tem que vigiar. Eu almoço todo dia numa padaria, em frente à empresa. E todos os dias, até brinquei, né, que tinha um rapaz lá que era servo de Deus, né? E às vezes eu ia almoçar e tinha uma batidinha de maracujá, eu olhava para ele, ele estava com o olho assim em mim, ó. E eu falava, vira esse zóio para lá, que eu vou tomar um pouquinho aqui só para abrir o apetite, né? Mas não, ele ficava assim, ó. Aí ele foi mandado embora. Eu falei, quando ele foi mandado embora, eu falei, aleluia, agora tem ninguém vai ficar olhando eu tomar a batidinha de maracujá. Não vai tomar não, ele ficava, o pastor falou que pode, não, você não pode nada. Aí comecei a fazer amizade com outro cara, com o churrasqueiro. Churrasqueiro, gente boa. Você quer picanha? Você quer fraldinha? Você quer maminha? A Fran também fez amizade com ele. Aí essa semana passada, ele tem 40 anos também, estava bem, ele era sempre bem fortinho. Essa semana eu até falei para ele, você emagreceu e tudo mais. E a Fran fez amizade, ele mostrou o neto dele, estava tudo feliz. Eu senti algo diferente assim, falei, alguma coisa está estranha com esse cara. Aí isso foi semana passada, aí quando foi ontem, quando eu fui almoçar, eu vi que estava um outro churrasqueiro, mas eu achei que ele estava de férias, entrou de férias, estava de folga, e aí o cara que cobra, diz assim, você ficou sabendo? Eu falei, não, o fulano ali teve um infarto fulminante, em casa, no sábado, e morreu.
falei, nossa. Mas sabe quando dá um impacto assim? Você fala, Jesus. E ele tinha 40 anos. Eu falei, a nossa história, nós não sabemos quando vai ser o fim dela. Nós não sabemos a idade que teremos. A nossa história, ela pode durar mais 40 anos, como durou a de Davi aqui em Judá e Jerusalém. Mas para esse cara, os 40 anos de vida foi o fim da história. Por isso que nós precisamos estar perto de Deus, independente de qualquer coisa. E por isso que domingo eu vou entregar a última chave aqui, a chave da eternidade. Porque é essa chave que vai nos dar certeza que haverá um pós depois da terra. Essa é a nossa esperança. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus.